não são apenas os pastores, os missionários, os pregadores, que são participantes do poder de Deus. O Senhor quer derramar sobre a tua vida a unção dele. Esse versículo veio à minha mente e eu queria meditar com vocês nesse versículo, que é Apocalipse 19, verso 10, só um versículo. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos dizer só o finalzinho junto aqui. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que a palavra de Deus quer nos ensinar? Às vezes a gente lê um texto e a gente não percebe as implicações. E às vezes, como igreja, não é? A gente não entende isso. É interessante que, quando eu comecei a estudar esse texto, eu descobri que essa expressão dita do anjo, que estava revelando o Apocalipse para João, o apóstolo, ela se tornou algo tão forte, tão impressionante na vida da igreja, que a maioria dos pais da igreja, que são chamados aqueles autores que escreveram textos cristãos, como líderes da igreja no primeiro e segundo séculos, eles entenderam o valor dessa expressão e eles constantemente usavam essa expressão. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eles sabiam que o espírito da profecia, que percorreu os tempos do Antigo Testamento, havia cessado durante 400 anos no período interbíblico. Você sabia que no período entre, Malaquias e Mateus, tem 400 anos, onde não há profecia, onde não há mais registro bíblico, e há uma cessação, e uma grande fome, e uma espera, até que venha o reino de Deus, e Jesus nasça, e aí então quando o reino de Deus vem, a promessa do Senhor se cumpre lá em Joel, e o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, e o anjo está dizendo, o Espírito da profecia está lá, no testemunho de Jesus, e que isso se tornou alguma coisa tão forte, que os pais da igreja estavam dizendo, olha, nós não podemos esquecer, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia atuando nessa terra. Por isso, não pode haver vida no Espírito Santo de Deus sem que Jesus seja encarnado na vida e na palavra de cada crente. Porque o testemunho de Jesus não é apenas uma pregação formal do Evangelho, mas é Jesus encarnado em nós. Eu estou vivendo Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Eu sou bonito porque Jesus está me fazendo bonito. Mas ao mesmo tempo que isso está acontecendo na minha vida, eu estou proclamando, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então a palavra de Deus está dizendo que esse testemunho de Jesus faz com que a profecia de Deus seja viva na terra. Como é que funciona isso? Eu vou começar a estudar esse texto agora, e vou depois continuar hoje à noite, e vou olhar um aspecto apenas, hoje, agora, sobre como o testemunho de Jesus se torna o espírito da profecia agindo na terra. E vou continuar falando sobre isso com outros trechos da Bíblia, logo mais no próximo sermão, hoje à noite. Primeira coisa que eu aprendo, o testemunho de Jesus, como espírito da profecia, ela é a ação do Espírito Santo, que revela Jesus a quem nós proclamamos.
A pregação da palavra, quando você dá testemunho, quando você prega a palavra de Deus, ela não é uma manifestação do conhecimento religioso. Às vezes a gente imagina assim, eu não estou preparado para pregar o Evangelho. Tá? Por quê? Porque se alguém me fizer uma pergunta, eu não sei responder todos os detalhes dessa questão. Queridos, a Bíblia nunca falou para a gente que a pregação do Evangelho é a manifestação do conhecimento religioso que você tem. É o espírito da profecia agindo. É diferente. Por quê? Porque quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós não estamos apenas divulgando um conhecimento religioso, uma bandeira teológica, mas nós estamos manifestando o poder de Deus através de nós, através da nossa intervenção na vida de outras pessoas, a fim de que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e não conheçam o poder do pregador, mas conheçam o poder do Senhor de quem nós pregamos, Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a simplicidade daqueles pescadores discutindo com os doutores da lei é que impressionava, porque eles não estavam falando apenas de um conhecimento adquirido, mas eles estavam falando na autoridade e no poder do Espírito Santo. Como é que o Espírito da profecia age na nossa vida? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. Paulo está falando para os coríntios que estavam preocupados com tudo isso, e ele então explica como a pregação funciona, e diz assim: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. As pessoas não são convencidas porque você tem um grande argumento. As pessoas são convencidas pelo Espírito, pela presença do Espírito. E aí a gente manifesta o Espírito da profecia. Eu me lembro de uma senhora, já faleceu essa senhora, que a gente estava lá com essa senhora muitos anos atrás, numa célula, e quase que semanalmente anunciando a palavra de Deus, e parecia tão complicado. Aquela senhora era tão arrogante, tão cheia de empáfia, não é? Sabe aquela pessoa, nariz empinado assim, né? E o tempo todo, aquela coisa toda. E um dia ela foi convidada para ir num jantar da Donep, não é? E naquele jantar da Donep, quem estava falando naquele jantar, dando testemunho, era um homem de rua que tinha se convertido, tinha sido transformado pelo poder de Deus, que não sabia falar o português direito, e usava nós vai, nós vem o tempo todo, e aquilo doía o ouvido daquela mulher. Aquela mulher ficava com raiva, dizia: o que eu vim fazer nesse jantar? Mas a presença do Espírito de Deus era tão intensa, tão tremenda, que ela foi tocada por Deus, e ela atendeu o apelo. E daí veio a primeira célula depois, ela estava indignada. Ela disse assim: pastor, o senhor está pregando o Evangelho para mim há tanto tempo, já fui à sua igreja tantas vezes, olha só onde eu vou me converter, com um homem pregando, nós vai, nós vem, eu. Deus é sábio, fala a verdade, né? Deus é tremendo. Por quê? Porque não é você quem convence, é o Espírito de Deus. E aí quando a gente se torna ferramenta, instrumento de Deus, e anuncia, fala do que o coração está cheio, da graça de Jesus, da resposta às orações, do caminho de Deus na vida das pessoas, o Espírito de Deus vai e se manifesta, e a Bíblia está dizendo, é esse Espírito que está se manifestando, que faz de você um profeta naquela hora, e a palavra de Deus vai lá e mexe no coração, porque não é você, é o Espírito. Então toda vez que você temer abrir a boca para falar da bondade de Deus, do amor de Deus, lembra que o inimigo quer travar você, porque não é você, é o Espírito da profecia que quer agir em você, e você não está deixando.
Está entendendo? Porque não é demonstração de conhecimento humano, gente. É demonstração do poder de Deus e da graça. Por isso, se você deseja experimentar as demonstrações do Espírito, aquilo que o Espírito Santo faz, o poder de Deus, você precisa se comprometer com a pregação da palavra. Começa a pregar a palavra, você vai começar a ver milagres, porque Deus age de maneira tremenda. Algo sobrenatural acontece quando alguém é tocado pelo Espírito Santo durante a ministração da palavra. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que revela o que vai no coração humano e o confronta com a presença do Senhor. É algo tremendo e provoca temor do Senhor no coração das pessoas. Olha só esses textos, eu vou ler em duas versões o mesmo texto. Eu acho tremendo isso, para você entender o que acontece quando a gente anuncia a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios 14, vou ler na versão tradicional e depois na linguagem de hoje. Diz assim: mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adora a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Agora eu vou ler o mesmo texto na linguagem de hoje. Mas se todos estiverem anunciando a mensagem de Deus, e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado, e ele será julgado pelo que ouvir, e os seus pensamentos secretos serão revelados, e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Olha que coisa tremenda. O que acontece? Não é que você sabe os pensamentos que estão na cabeça da pessoa, mas na medida em que você estiver ministrando a palavra, o Espírito Santo de Deus vai começar a tocar exatamente naqueles pontos. E vai dar uma tentação de virar para a pessoa que convidou e dizer assim: você contou a minha vida para esse cara aí? Você já sentiu isso? Alguém contou para o pastor o que está acontecendo na minha vida. Já sentiu isso? Queridos, esse é o espírito da profecia que está agindo. Não é o pastor, não é você, é o Espírito Santo que está aplicando no coração das pessoas. E é interessante como Deus vai lá e mexe e toca direto. Eu me lembro uma vez que estava conversando com uma pessoa, essa pessoa foi me procurar ali no gabinete pastoral, e aquelas coisas de Deus, né? E a pessoa começou a falar sobre um monte de assunto, e de repente o Espírito Santo de Deus me tocou e falou assim: pergunta para essa pessoa 3 coisas que marcaram a vida dela. A hora que eu falei aquilo, a pessoa engasgou, começou a chorar, se quebrantou diante do Senhor, e o Espírito Santo começou a ministrar na vida daquela pessoa. Por que o Senhor me perguntou isso? Não sei. Você está entendendo? Aquelas coisas que são o mover de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que você não vai viver a plenitude do que Deus quer fazer na tua vida, se você não dispuser-se a ser profeta de Deus nessa terra. Aquele ministro de Deus, que está lá, que pode ser usado pelo testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Como é que eu vou viver essa profecia? Dá testemunho de Jesus com a tua vida e com a tua boca, você vai ver o poder de Deus agindo. Vai mexer no coração das pessoas, vai encontrar essas pessoas nos lugares mais estranhos, e vai mexer com essas vidas. Eu já contei aqui do Michel, né, que estava dirigindo, estava em casa, não me lembro bem onde ele estava, mas ele sentiu o desejo de ligar para uma ovelhinha dele, pegou, tocou o telefone celular, ele não atendeu, e o Espírito Santo disse assim: insiste. Ele continuou insistindo naquele telefone celular, tocando, até que ele atende do outro lado,
E aí o Senhor só lhe colocou essa pergunta e disse assim: onde você está, rapaz? Pode parecer uma pergunta, né? Você tocou o telefone. E naquela hora, sabe onde ele estava? Num motel, fazendo o que não era da vontade de Deus. E aí assim, olha, Deus me mandou ligar para você. Onde você está, rapaz? E o cara começou a chorar do outro lado. Você está entendendo? Como é que funciona isso? Quando você se dispõe. Quem já foi, quem já ligou o telefone, quem já foi na casa de alguém e porque sentiu esse toque de Deus, que precisava falar, que precisava orar, que precisava visitar, e quando chegou lá alguém disse assim: olha, foi Deus que mandou você aqui. Está entendendo? Você quer experimentar o poder de Deus? Seja testemunha de Jesus, porque ser testemunha de Jesus é viver o espírito da profecia. Os pensamentos secretos, Deus trabalha. A pessoa sabe que quem está falando é o Espírito de Deus com ela. É poder do Espírito. É o Espírito da profecia agindo, atuando, ministrando no coração da pessoa e revelando Jesus como Senhor e Salvador. Essa semana eu recebi uma mensagem de um missionário amigo meu que trabalha entre os muçulmanos. Ele estava muito feliz pela conversão de um muçulmano. E ele estava dizendo como foi essa conversão. Queridos, pregar a palavra de Deus é vivenciar o espírito da profecia. Esse homem já há anos conhece esse outro homem, que era um juiz, é um juiz, num dos países muçulmanos. E ele conheceu porque um cristão estava preso debaixo de uma sentença que esse juiz tinha dado. E ele foi testemunhar a favor desse cristão. E ele conheceu esse juiz. Fez amizade com esse juiz, começou a evangelizar o juiz. Isso já se passaram anos. E aí, essa semana esse juiz telefona para ele e diz: olha, eu tenho tido um sonho muito estranho. Já é a 4ª noite seguida que eu tenho o mesmo sonho. E eu decidi ligar para você me ajudar com esse sonho, você me ajudar a entender esse sonho. Porque é impressionante, não é um sonho normal. Nesse sonho eu estou na porta de um lugar horrível, onde eu posso ouvir os gritos de sofrimento. E eu estou quase caindo naquele lugar. E você está segurando a minha mão para eu não cair naquele lugar. E eu só sonho isso 4 noites seguidas. Eu só vejo o pavor, a angústia, a sua mão me puxando. Você pode me dizer o que é esse sonho? Ele disse: eu sei, eu posso te explicar rapidamente esse sonho. Querido, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, estamos indo para o inferno. Ninguém vai passar pelo juízo de Deus se não receber Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Eu sou um pregador do Evangelho, e o que eu faço é ficar segurando na tua mão enquanto eu possa, para que você não caia nesse lugar. E ele começa a chorar do outro lado e diz assim: e o que eu preciso fazer? Ele diz assim: você precisa rejeitar tudo mais que você acredita e colocar só Jesus como Senhor da sua vida. E o que eu faço com Maomé? Maomé não vai tirar você daquele lugar, só Jesus vai tirar. E aí então aquele homem do outro lado do telefone se ajoelha e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer viver essa dinâmica? Testemunha. Aquele homem está orando, aquele missionário está orando por esse juiz há tanto tempo. Está usando as oportunidades para falar, mas não convence, porque não é a sabedoria humana que convence. Mas o Espírito de Deus está agindo. E o Espírito de Deus está usando. E vai chegar aquele momento em que a gente é confrontado de alguma maneira. E é isso que Jesus está pedindo para a gente. É isso que o anjo falou para João. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você quer viver o poder de Deus? Então primeiro, você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Você tem que ter comunhão com o Senhor.
Você tem que deixar Ele limpar a tua vida, transformar a tua vida. Agora não para aí, não é para ficar sentadinho no banco assistindo as coisas tremendas de Deus. Você vai ser participante dessas coisas. Você vai andar nas águas como Pedro andou. Você vai experimentar as coisas tremendas de Deus. Quando você se dispuser a ser testemunha de Jesus. Vida e palavra. Esta é a manifestação do Espírito da profecia. Nós vivemos num tempo, queridos, em que o Senhor decidiu derramar o seu Espírito Santo, que no Antigo Testamento estava diretamente associado ao Espírito da profecia, para que todos nós pudéssemos ser participantes do poder de Deus. Queridos, não são apenas os pastores, os missionários, os pregadores que são participantes do poder de Deus. O Senhor quer derramar sobre a tua vida a unção dele. E olha só a promessa do Senhor em Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. É como se o desejo que um dia Moisés disse a Josué, que era o seu desejo, fosse realizado na minha vida e na sua vida. Olha só o que Moisés diz em Números 11, 29. Moisés, porém, lhe disse para Josué: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Jesus fez isso, derramou o Espírito Santo sobre a tua vida. Então, não sufoca o Espírito de Deus. Deixa Ele te usar. Como? Vive a vida cristã e prega a palavra. E Deus vai começar a te dar oportunidade para orar por pessoas, para ser instrumento de Deus. E você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Você não aprendeu não? Vamos dizer juntos? O testemunho. Tem que viver isso na nossa vida. Experimenta. Toda vez que você testemunha de Jesus, o Espírito da profecia se revela. Pessoas têm os seus pensamentos mais íntimos confrontados pela palavra. O Espírito Santo convence e somos participantes do poder do Espírito Santo atuando através de nós em outras vidas. Por isso, o Senhor o convoca a entrar em uma nova dimensão de autoridade e poder como testemunha do Senhor Jesus. Para que eu estou falando isso? Confesso para você que essa semana, preparar o sermão de hoje de manhã e hoje à noite, foi uma batalha. Eu tenho que dizer para você. Uma batalha. Eu lia, dizia: Senhor, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Porque eu tenho certeza que Deus tem um plano para nós como igreja. Deus está nos chamando para experimentarmos essas coisas. Deus está nos chamando para que, não o pastor Pascoal, que é de carne e osso, cheio de problemas, cheio de defeitos, que não pode nada. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é a minha pequenez e a minha fraqueza. Mas para que cada um de nós, apesar de pequenos e fracos, possamos experimentar a plenitude da graça de Deus. Tem algo tremendo de Deus para você. Porque Ele já derramou na tua vida a capacidade do Espírito, não sua, de manifestar a profecia de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir a Deus sabedoria.
Senhor, eu sou teu servo. Era assim que os profetas trabalhavam. Senhor, eu sou teu servo. O que tu queres em mim? E aí o Senhor vai colocar na tua lembrança uma pessoa. Você vai começar a orar por essa pessoa. Vai pedir uma oportunidade de Deus. Vai se aproximar em amizade dessa pessoa. E vai ministrar graça de Jesus. Vai orar, vai abençoar. Vão surgir perguntas. Alguns momentos Deus vai colocar uma palavra para você dizer. Você vai dizer. Você vai pegar um versículo da Bíblia e vai dizer, olha, Deus colocou isso no meu coração. Você vai ficar impressionado com o mover do Espírito Santo de Deus. Nós estamos agora no ciclo em que todos nós da igreja vamos fazer isso. Nós estamos nos preparando para a nossa campanha de oração. E uma das partes do preparo é quando a gente começa a pedir a Deus que Ele mostre para a gente 10 pessoas. Por quem a gente vai começar a orar. Senhor, quem são as pessoas que o Senhor já colocou o teu espírito, que o Senhor já está movendo, que o Senhor já preparou o coração? Depois que Deus mostrar essas 10, você pode colocar quantas você quiser, porque algumas a gente vai tirando as pedras, mas umas, Deus já tirou a pedra, é só lançar a semente que vai brotar. Então Ele vai mostrar para você. E você vai começar a se aproximar, vai orar, vai convidar a fazer parte da tua célula, na campanha de oração. Se não tem célula, vai abrir uma na tua casa só para essa pessoa. Porque Deus quer fazer coisas tremendas no meio da gente. E Ele não vai usar o líder fulano de tal, que está na cidade tal, não. Ele vai usar o povo dEle. Cheio do Espírito Santo, cheio de graça. E vão acontecer coisas tremendas, porque não é você, é Jesus. Querido, toda vez que você pensar que quem faz é o pastor, que quem faz é o missionário, você não entendeu nada. Porque é exatamente isso que o anjo queria ensinar para João. João viu o anjo, lembra? Ele viu o que ele fez? Se ajoelhou para adorá-lo e falou, para aí, espera aí, eu sou só anjo. É esquisito a gente dizer só anjo, né? Mas eu sou só anjo, eu não sou Deus não. Levanta aí, porque eu sou servo de Deus tanto quanto você é. E tem mais. Você não entendeu ainda, João? O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Sabe por que Deus mandou o anjo para João? Porque ele era uma testemunha de Jesus. E então o Espírito da profecia o mandou para trazer a palavra de Deus às igrejas da Ásia. Está entendendo? Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida. Deus quer abençoar pessoas. Deus quer levantar um povo simples, que adore, que o busque, que creia nos seus milagres, que não se envergonhe do Evangelho, que saiba que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, que olhe para os desafios das necessidades humanas e dizer, eu não posso. Queridos, como pastor, às vezes a gente vê coisas que a gente diz assim, quem sou eu, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? Eu não posso. E o Senhor falou, eu sei. Ele fala para mim, eu sei, mas eu posso, vai no meu nome. Você não vai no teu nome, você vai no nome do Todo-Poderoso, Senhor da Glória. Você vai em nome de Jesus, você vai orar em nome de Jesus. E não importa quem seja a pessoa. Porque todos nós precisamos da graça de Deus. Então hoje, eu quero orar com você. E quero pedir que esse espírito da profecia, que nasce no testemunho de cada um de nós, se manifeste na tua vida. Você concorda com isso? Que Jesus mostre para você 10 pessoas. 10 pessoas. Eu não sei quem são. Mas Jesus sabe. E você vai começar a orar, Senhor, me mostra quem são as 10 pessoas no meu círculo de amizade, no meu círculo de influência, que o Senhor já começou a trabalhar. E que o Senhor precisa de uma testemunha. Eis-me aqui.
Eu não sou catedrático em religiosidade batista, mas eu sou testemunha de Jesus. Pode usar a minha vida. Senhor, eu não sei todas as respostas, mas não faz mal. Eu sou tua testemunha, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tu és Jesus, o meu Senhor. E queridos, começa a semear, começa a abençoar, começa a orar, começa a visitar, começa a cuidar, como uma plantinha, e você vai ver o que vai acontecer. Gente vai ser abençoada, milagres vão acontecer. É tremendo isso, é tremendo. A gente vai ver depois, não hoje, não vai dar tempo de ver, que uma das razões porque a gente prega o Evangelho e a gente vai vivenciar o poder de Deus é que quem coloca a marca, a chancela de que essa palavra é verdadeira é esse Espírito de Deus, e Ele comprova essa mensagem com sinais da sua graça que acontecem na vida das pessoas. A gente vai ver isso na Bíblia. Então, lembra disso. Você concorda que a gente ore assim? Então fica de pé agora para a gente orar junto aqui, tá? Fica de pé. E agora você não vai interceder por ninguém. Você vai pedir para Deus mostrar para você, tá? Tem uma senhora que caiu ali, ajude ela, por favor. Será que tem um médico que está chegando ali para dar uma olhadinha, para ajudá-la, ver se ela não se machucou? Se precisar, a gente pode levá-la ao ambulatório ali, se for necessário, tá? Toma cuidado com essas cadeiras na beiradinha, tá? Tem, por exemplo, essa cadeira que está ali, está bem na beiradinha, isso que faz cair, então puxa para cá, isso, tá? Me perdi aqui, né? A gente ia orar juntos, não é isso? Então vamos orar juntos aqui, tá? Agora você não pensa em ninguém, você vai pedir: Jesus, eu quero ser tua testemunha. Me mostra algumas pessoas que o Senhor já começou a trabalhar, que o Senhor já está lá mexendo, que estão lá no meu círculo de amizade e influência. Eu me comprometo, Senhor, a orar por elas, a fazer um contato com elas, quem sabe visitá-las se o Senhor me der essa oportunidade. Não sei o que eu vou fazer, não tenho uma regra pronta, não tenho um método. Tem um povo simples que quer ser testemunha de Jesus. Eu vou contar o que Jesus está fazendo na minha vida, mais nada. Posso orar por isso? Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Tem uma multidão aqui em pé, Pai. Uma multidão, toda a igreja está em pé. E a tua palavra nos falou, e nós cremos que a tua palavra é a verdade absoluta, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Por isso, Pai, nós que somos testemunhas de Jesus, que trazemos no nosso coração as marcas do Senhor, que um dia fomos lavados no sangue do Cordeiro, do Deus vivo que morreu por nós e ressuscitou o terceiro dia, e que trazemos, Senhor, na nossa história as transformações, nos apresentamos a Ti e dizemos: Senhor, revela o espírito da profecia na vida desses Teus filhos, que eles proclamem o amor de Jesus, que eles proclamem as misericórdias de Jesus, que eles proclamem o carinho, o aconchego, a alegria de servir o Senhor. E que nesta hora, Pai, quando eles estiverem falando, eles não sejam os sábios desse mundo que tem todas as respostas, mas que eles sejam aqueles, Senhor, que manifestam a autoridade do Espírito, o poder da palavra viva de Deus encarnada no coração deles. Ó Pai, que os teus sinais acompanhem essas vidas e que eles se surpreendam, como aqueles 70, Senhor, ao voltarem do testemunho,
se surpreendiam porque os demônios eram expulsos, porque pessoas eram curadas, porque a palavra de Deus era anunciada, porque coisas que eles não conseguiam entender aconteciam simplesmente porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Fala conosco, Pai, e usa. Ó Pai, nós temos um sonho, que essas células se multipliquem, Pai, que a gente tenha 1000 células ao longo desse ano. Ó Pai, e não é uma coisa que eu consiga fazer, se o Senhor não derramar o teu poder, se o teu povo não se sentir profeta do Todo-Poderoso, isso não vai acontecer. Então, Pai, assim como aconteceu nos tempos de Moisés, que mesmo aqueles que não estavam na tenda, na porta da tenda, mas que o Senhor tinha colocado lá na lista de Moisés, porque o Senhor é que mostrou para ele os 70, onde quer que eles estavam, Senhor, ali distantes mesmo, foram cheios do teu Espírito e foram usados. Que assim aconteça, Pai. Dentro da estrutura, fora da estrutura, em qualquer lugar, a palavra de Deus seja proclamada. Ó Pai, eu quero orar por aquele irmão que esteve conosco semanas atrás e voltou para a China. E ele disse: Senhor, diz, pastor, eu quero abrir uma célula lá na China. Vale, ó Pai, abre aquela célula na China em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, por aquelas pessoas que estão no interior de São Paulo, lá em Assis, que abriram uma célula agora, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe aqueles, Senhor, que estão lá em Vinhedo, que estiveram conosco aqui, disseram a mesma coisa. Aquele, Senhor, lá em São José do Rio Preto, lá em tantos outros lugares que a gente nem imagina. Alguém que está assistindo, quem sabe pela internet, o Espírito Santo está falando com eles: Senhor, usa, e faz uma revolução santa, que fuja o controle humano, para que em tudo a gente diga: digno é o Senhor de toda a honra, toda a glória. Mas começa comigo, começa com cada um de nós. É aquilo que nós mais ansiamos, em nome de Jesus, amém.